sendo a IPRB. Porque, irmãos, é muito importante entendermos o contexto do movimento evangélico em que estamos situados, entender a história da igreja que fazemos parte, qual a sua forma de governo, entre outras questões. No nosso primeiro tópico aqui é os evangélicos. E a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender o contexto, como o evangelho chegou no Brasil. Até 1891, a religião oficial era o catolicismo romano. A Constituição na época, de 1824, no período do Império, trazia no seu artigo 5º a seguinte redação, abre aspas, a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior não tem. Ou seja, por ser a religião oficial, outras crenças, outras religiões não tinham a liberdade de culto ao público, culto público em praças públicas, diferentemente que a Igreja Católica ela tinha esse direito pela Constituição Federal. Então a Igreja Católica tinha forte influência no governo e vice-versa. Com o advento da Constituição de 1891, na sua Constituição trouxe o Estado laico e garantiu a liberdade de culto. Mas o que é o Estado laico? É a separação oficial do Estado e da Igreja. A partir de então, o Estado ele promove a liberdade de crença e até de descrença. Cito, os ateus e os agnósticos. Todos têm liberdade, sem nenhuma interferência do Estado, e podem se manifestar suas crenças, corrente filosófica, de forma até pública. No século XIX, o Brasil ele foi fruto de trabalhos missionários, de americanos, de europeus, e a gente agora vai entrar em algumas distinções, e essas igrejas elas começaram a crescer no país. A primeira delas são as igrejas chamadas protestantes. Protestante vem da palavra protestar. Isso vem lá do que aconteceu em 1517 com Martinho Lutero, que era um alemão, um padre, que diante de algumas práticas que ele não concordava com a Igreja Católica, ele vinha analisando à luz da palavra e ele combateu. Dada a negativa da Igreja Católica, ele afixou 95 teses no castelo de Wittenberg e hoje temos, dentro desse contexto, as 5 solas que podemos resumir, que são os 5 pilares da Reforma Protestante, comemorada no dia 31 de outubro. A primeira dela é a sola fide, somente a fé. A segunda, sola scriptura, somente a Escritura. A terceira, solus Christus, somente Cristo. A quarta, a sola gratia, somente a graça. E a quinta e a última, a soli deo gloria. Na letra B, vemos como as igrejas também protestantes são chamadas de igrejas evangélicas, porque creem na autoridade bíblica e creem na autoridade dos evangélicos. E dentro desse ramo das igrejas evangélicas surgiu o presbiterianismo, com forte influência do grande reformador João Calvino, que propôs o sistema eclesiástico de a igreja local ali ser administrada pelos presbíteros. E um dos missionários que veio com essa forte influência e corrente do presbiterianismo pisou em terras brasileiras no dia 12 de agosto no Rio de Janeiro de 1859 foi o americano Ashbel Green Simon. É muito interessante porque naquela época, antes dele vir para o Brasil, quando ele concluiu o curso de teologia, ele sentiu de Deus de vir para o Brasil. Quando ele decidiu viajar para cá, em missões, alguém o questionou o fato dele se dedicar a um país pobre e um país assolado por doenças endêmicas que assolavam o nosso país naquela época. E ele respondeu da seguinte maneira, abre aspas, a única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos divinos. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é o lugar de segurança. E sem a sua presença, nenhum abrigo é seguro. De fato, um homem movido pelo Senhor, um coração apaixonado por almas e pelo Senhor Jesus Cristo. Na letra C, temos as chamadas igrejas pentecostais, que ela vem do movimento que acredita na atualidade dos dons que não cessaram em atos na igreja primitiva, mas que continuam em evidência e na busca fervorosa pelo Espírito Santo, que caracterizou a igreja assim que veio o batismo em Pentecostes, a vinda do Pentecostes em Atos capítulo 2. O segundo tópico que vemos aqui é a origem da IPRB, o nascimento da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, ela nasceu sobre um contexto de avivamento que veio para o Brasil nos anos 60, 70, em que muitos irmãos, membros, líderes e pastores experimentaram fortes experiências com o Espírito Santo, com os dons, profecias, revelações e a busca pela santidade intensa. Então, esses irmãos que faziam parte das igrejas presbiterianas reformadas, muitos deles se desligaram das suas congregações, das suas igrejas, e outros se afastaram, vindo-se a formar 2 igrejas. A primeira igreja é a ICP, a Igreja Cristã Presbiteriana, foi fundada em 1968, e a Igreja
Presbiteriana Independente Renovada, de 1972. Anos depois, esses irmãos se uniram e formaram, em 8 de janeiro de 1975, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Existem 3 tipos de sistema de governo que podemos ver aqui na nossa lição. A letra A, o congregacional, onde os membros formam uma assembleia e ela tem soberania para tomar as decisões, resolver as questões administrativas da igreja local. O segundo sistema adotado pelas igrejas é o episcopal, enquanto um líder, um bispo, eles tomam as decisões administrativas na igreja local dentro da sua área de jurisdição. O terceiro é o sistema presbiteriano, adotado pela Igreja Presbiteriana Renovada. Os membros formam uma assembleia e elegem corpo de presbíteros que formam um conselho. E esse conselho representa a igreja nas decisões que são tomadas ali no âmbito administrativo para resolver as questões locais. Iremos entrar agora no terceiro tópico, a administração regional e nacional da IPR. O órgão máximo e deliberativo que dá a última palavra final é a Assembleia Geral. Ela é composta por todos os pastores, por todas as igrejas locais, cada uma representada por um presbítero e pelos membros das diretorias presbiteriais. Reúne-se a cada 3 anos e elege a diretoria executiva. Na letra B, vemos a diretoria administrativa, que é composta por membros da diretoria executiva, por todos os presidentes do presbitério e pelos presidentes das instituições gerais da IPRB. E elas lidam com as questões administrativas dos trabalhos e atividades da igreja no Brasil e no exterior. Reúne-se de forma anual. Na letra C, vemos a diretoria executiva, que é quem administra as igrejas nos intervalos entre as reuniões da diretoria administrativa e das assembleias gerais. E a letra D, a nível regional, temos o presbitério, que é um órgão administrativo constituído pelas igrejas e pelos pastores que estão sob sua jurisdição, né? Então, cada igreja local ali nas reuniões ela é representada por um presbítero na reunião do presbitério. No segundo ponto aqui, vemos as instituições gerais da IPRB. A IPRB ela possui 3 órgãos auxiliares atuando em 3 frentes: literatura, educação teológica e missões. No campo da literatura temos a junta de publicações, que é a gráfica, e a editora Aleluia. Então a gente tem seminários, revistas, estudo bíblico, de discipulado, tudo isso dentro da nossa editora da IPRB. Você pode acessar no www.iprb.org.br. Na letra B, temos no campo da teologia os seminários. O primeiro seminário presencial temos em Cianorte, no Paraná, e o outro em Anápolis, em Goiás. Ambos oferecem um curso teológico fornecido para aqueles que despertaram por uma vocação na obra, por aqueles que querem conhecer melhor a palavra. E também temos no nosso site o curso teológico a nível online EAD. E também no campo missionário temos a MISPA, que é o nosso órgão missionário, a Missão Priscila e Áquila, com sede em Assis, em São Paulo. Então ela tem a finalidade de treinar a igreja, gerar cultura missionária, enviar missionários no Brasil e exterior, onde nós temos missionários nos diversos continentes pelo mundo afora, e para que seja mantida essa chama viva por missões, porque a nossa vocação como igreja é fazer missões, é evangelizar, é discipular. E é um órgão que depende muito das nossas contribuições para que o evangelho continue progredindo. E no quarto ponto, a IPRB ela prega a busca pela santificação. Veja, nós falamos aqui desde o início da aula sobre a estrutura administrativa, a igreja que tem CNPJ, a igreja que tem suas formalidades solenes, é necessário ter, mas antes de tudo, como igreja, nós somos, à luz da palavra, vocacionados para buscar a santificação, uma busca intensa pela palavra e também debaixo da grande comissão de levar o evangelho, pregar a toda criatura, fazer discípulo em todas as nações. Entendendo que o Senhor estabeleceu um padrão elevado para todos nós. O apóstolo Paulo diz que devemos ser imitadores de Cristo. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo é o modelo maior. E quando nós fazemos o nosso papel como igreja, cristãos, pequenos cristos, nós alcançaremos em muito mais vida como a igreja primitiva assim ela fazia. Ela vivia debaixo na graça do Senhor, vivia em comunhão, vivia no partir do pão. E a Bíblia diz que ganhava a simpatia do povo. Porque nós temos algumas vocações à luz da palavra que Jesus nos instituiu como igreja. Primeiro é que o crente, todos nós somos sal e luz. Então, nós precisamos entender que o sal, como exemplificado na palavra, ele conserva e dá sabor. E a luz, ela ilumina esse mundo de trevas. Então, onde nós precisamos chegar, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja onde você estiver, você deve fazer a diferença. Não seja omisso, não negue o nome do Senhor. Seja diferente, salve, seja luz. Nem demais, porque sal demais estraga a comida, nem também a luz forte demais e candeia, né? Então prejudica até a visão no local. Então devemos andar no campo
do equilíbrio, da moderação. A Bíblia sempre fala nessa palavra diversas vezes. Seja moderado, seja equilibrado. Então, nem santarrão, mas à luz da palavra, com os pés no chão, mas com a mente no céu, nós precisamos triunfar, caminhando com Cristo, glorificando o nome dele. Como a Bíblia fala claramente naquela passagem, em Mateus capítulo 5, 13 a 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então nunca se esqueça da sua vocação. A segunda é que você é uma nova criatura, como está escrito em 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, diz que tudo se fez novo. Se foi regenerado pelo Senhor. O Espírito de Deus está trabalhando na sua vida. Há um novo homem, uma nova mulher. E que as pessoas vejam isso através de mim e através de você. Veja a diferença. E na letra C, o crente não deve se prender às vaidades deste mundo. Entenda que nós somos peregrinos em terras estranhas. Estamos aqui de passagem. Nós temos uma pátria que nos aguarda. Então, nós precisamos trazer sempre nessa memória. Não devemos nos apegar tanto às coisas aqui da terra. Nada contra nós planejarmos, casarmos, construir família. Isso é muito importante. Mas devemos sempre nos lembrar que há um céu que nos aguarda e passaremos toda a eternidade com ele. Nenhum tipo de desprendimento venha, nenhuma vaidade, nada que venha nos prender na nossa caminhada ou atrapalhar a corrida que nos é proposta, como a Bíblia diz. Que venhamos nos livrar de tudo isso e olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A primeira carta de João, ele fala no capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Conhecemos um pouco sobre a Presbiteriana Renovada do Brasil. Deus te abençoe e até a próxima.